Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma reunião com a comunidade escolar aqui do Campus Avançado Três Corações. Gostaria de dar as boas-vindas a todas e solicitar, né, que quem não ouviu quando eu disse que, por favor, preencha a lista de presença que o Brunão está disponibilizando no chat. É só clicar nesse link e preencher os dados lá, por favor, tá? Essa lista a gente vai passar durante a reunião, então quem não chega depois, a gente vai repassar, tá bom? Mais uma vez, inicio aqui convidando o professor Francisco para poder fazer a abertura. Lembro que estamos ainda em momento de pandemia, eu estou sem máscara aqui, algumas pessoas vão precisar sem máscara, porque a gente está em casa ou alguns em salas isoladas, tá? Lembrando que a gente está preservando o uso das máscaras dentro da escola, ainda é uso obrigatório, e infelizmente, devido ao aumento dos casos, não foi possível que a gente fizesse essa reunião presencial, tá? Então, mais uma vez, continuamos com as reuniões em modo online, tá? Professor Francisco, pode, a palavra é sua. Opa. Ô, Carlos, só dá um retorno para mim, por favor, o som tá legal aí? Estou te ouvindo sim, professor. Então tá bom. Então, boa noite a todos, todas, para servidores, queridos alunos. Então, como o Carlos disse, para nós, a gente já tinha até planejado há um tempo atrás, né, que a gente queria muito, desejava muito fazer essa reunião, né, de término de trimestre, né, a gente fazer presencialmente. Tínhamos até planejado, fazia até dividida por anos ali, mas infelizmente, devido ao aumento de casos, como o Carlos disse, né, a gente preferiu, né, por segurança nossa e de todos vocês, os alunos, né, a gente fazer a reunião virtual do jeito que estamos aqui agora. Então, a gente sempre está, né, com esse intuito, né, de abrir o nosso campus para as famílias, né, mas se Deus quiser, a gente com perseverança, né, a gente vai conseguir passar por esses momentos tão duros que tem sido essa pandemia, né, deu um refresco e a gente pensou que, e em vista disso, né, a gente tem que reforçar os cuidados, a vacinação. Quarta-feira teremos vacinação de campus. Eu espero que, né, que todos participem dessa campanha, porque só assim nós vamos continuar com as nossas atividades ditas dentro de uma normalidade melhor. O ensino está acontecendo, agora presencialmente, né? O uso de máscara não somos nós até que estamos exigindo, é um decreto municipal que está exigindo a máscara no ambiente escolar, né? O nosso grupo, né, da biossegurança muito ativo, atento, né, a essas questões, propondo medidas, propondo soluções também, né, e a comunidade como um todo vem abraçando as decisões, né, com muita tranquilidade, né, em função da honestidade que são feitos os trabalhos, né? Então, né, os alunos, a gente espera a colaboração dos alunos, dos familiares, e devemos continuar com essas medidas, né, até para a gente ficar um pouco mais lá na frente, a gente ficar livre disso. Então, a gente pede muita colaboração de vocês, pais responsáveis, para nos ajudar na conscientização dos nossos meninos, que às vezes pode ser até o contrário, os nossos meninos ajudando na conscientização da sociedade, dos pais, dos familiares, em função disso, né? Só assim o combate bem efetivo que a sociedade como um todo vai ficar livre disso, né? Então, veja bem, esse ano, como já foi dito em outra reunião, esse ano a gente sabia que teríamos desafios muito grandes, desafios, a presencialidade. Nós iniciando trabalhos em 2 unidades, né? Um outro fator que é
as refeições servidas lá no Complexo Atalaia, num ambiente bacana, né? Não que anteriormente não era, mas lá, né, as refeições sendo preparadas lá em cima, o pessoal almoçando nas mesas, no nosso restaurante estudantil. Isso, para nós, é uma novidade, é uma adaptação, não é? Nem toda adaptação ela acontece desafios, não é? Tem percalços que a gente, às vezes, não consegue visualizar, programar antecipadamente, mas, enfim, eu acho que estamos vencendo todas essas barreiras, todos esses percalços que acontecem, né? O empenho da equipe é fantástico, né? E a gente tem, né, todos têm muita confiança na equipe, e quem ganha com tudo isso são principalmente os nossos estudantes, né? Hoje, a alegria está retornando ao campo, as atividades esportivas acontecendo, lazer dos nossos alunos acontecendo, né? A gente vê o tanto que eles gostam, acabam as aulas, muitos ainda permanecem no campo, são muitas atividades, né? Demos posse recentemente ao Grêmio Estudantil, né? Sexta-feira já era tarde, tarde que eu falo, já passava dos horários das aulas, já era perto de 5 horas, a reunião do Grêmio lá no campus, isso demonstra o carinho e o esforço que os nossos alunos têm para com o campus, e isso acaba sendo um combustível para todos na nossa equipe, né? Mais empenho, mais dedicação terão, eu tenho certeza disso, todos os nossos servidores, tanto administrativos quanto docentes. Eu tenho, a gente perceptível isso, né? O carinho, o empenho que eles têm com os filhos e de vocês, né? Vocês que às vezes são responsáveis, né? Não necessariamente pais, mas tios, avós, e, enfim, todos que estão envolvidos no desenvolvimento das nossas crianças, vamos dizer assim, né? Praticamente adultos já, mas é tão bom falar as nossas crianças, né, que a gente acaba evocando isso. Mas, tirando, né, todo esse contexto da pandemia, a gente acredita muito que, com a presencialidade, né, no ensino remoto, lógico, a dedicação era intensa, um aprendizado muito grande, mas na presencialidade, o contato humano, o empenho, o dia a dia dentro da escola acaba refletindo tanto em qualidade, né, do aprendizado, né, mas reflete também no ambiente social saudável, alegre, participativo, né, e isso, eu tenho certeza, vai fazer uma grande diferença na vida de todos nós até, não só dos nossos alunos, mas nós mesmos, né? Ficamos aí esse tempo todo, não longe da escola, mas de uma maneira virtual, presente no dia a dia da escola, mas de uma outra maneira, né? Então, eu espero muito, né, que nós conseguimos passar por esses momentos, mas, volto a repetir, é preciso um empenho de todos, né? Cuidado, sempre reforçar com os filhos. Nas nossas duas unidades, tem um ponto ali de travessia da Carlos Luz, que tem que ser feito com cuidado. É um trânsito como outro qualquer, só que ali evitar brincadeiras na hora de atravessar a avenida. Nós já conseguimos ali, em conversa com o setor de controle de trânsito ali, o pessoal, os guardas de controle do trânsito, dar uma contribuição ali nos horários mais intensos de travessia, né? Estamos, campanhas que foram feitas, agradecer aqui todos que envolveram aí, nós tivemos com a Polícia Rodoviária Federal, fazendo uma palestra muito bacana para os nossos estudantes, né? Então, eu agradeço muito o empenho de todos nessa questão.
mas eu acredito que muito importante é a presença da família em todo o processo, seja no ensino-aprendizagem, seja na convivência, seja passando para os filhos de vocês o quanto é importante ter cuidado de um modo geral, seja na saúde, seja lá no comportamento, no trânsito, né? Porque a gente, logicamente, nós contribuímos com a educação de vocês, mas a educação propriamente dita, ela é mais em casa do que na escola. Na escola a gente tem muita preocupação, vai ser a pessoa educada, aprendizada, é lógico que isso é uma consequência, mas a presença da família na vida dos nossos jovens é fundamental. Então, vocês podem ter certeza que a escola, o campus, os servidores, de modo geral, vão estar de braços, né, de mãos dadas com vocês para fazer o melhor dos nossos jovens. Né? Muitas atividades, projetos, incentive os meninos a participarem, são muitas alternativas que eles têm aqui dentro do campus, né? Atividades extra até. O pessoal às vezes chama de extracurriculares, mas eu considero tudo curricular. Né? Tudo que ele faz aqui, seja brincadeira, esporte, atividade, tudo é curricular. Tudo isso vai ser vai entrar na vida dele para formar o caráter futuro dos nossos alunos. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que é importantíssimo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa reunião, o Carlos, os outros professores, coordenadores, né, o pessoal do setor pedagógico, aí para passar informações para vocês. Mas, à medida, sendo necessário, venha até o campus, converse com a nossa equipe, que junto a gente consegue solucionar problemas que por vezes pode acontecer. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, né, e eu espero que uma boa reunião. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Carlão. Eu que agradeço, Chico. Só uma confirmação, por favor, pessoal. Eu vi algumas pessoas dizendo que não estavam ouvindo direito. Melhorou agora? Poderiam confirmar para mim, por favor? Ok? Qualquer coisa, vão me interrompendo aí, tá? Se estiver cortando, se tiver com problema no sinal, a gente vai fazendo umas pausinhas. Obrigado, professor Francisco. Vou dar continuidade aqui, então. Vou tentar ser bem objetivo, para a gente não estender muito, para poder abrir para vocês também tirarem dúvidas no final, e a gente esclarecer qualquer coisa que não ficar claro, tá? Então, vamos lá. Eu começo, mais uma vez, né, não é desconhecido de ninguém, mas reforçando, né, que a comunicação faz parte do processo aí, do processo de entrosamento, né, entre escola e os responsáveis e também toda a comunidade acadêmica, dos estudantes, né. Então, eu sempre gosto de reforçar, né, que nossas mídias de comunicação, o nosso site, o portal da DDE, os murais, grupos de WhatsApp, informes, tudo isso deve ser sempre verificado por vocês, né? São locais que a gente expõe aí tudo que está acontecendo ou que irá acontecer oficialmente no campus. Então, no site do campus é onde estão os editais, é onde você encontra horários de aula, calendário, informações sobre estágio. Então, todas as dúvidas que a gente pode ter estão lá. Logicamente, se você não encontrar alguma coisa e não estiver claro para você, pode entrar em contato com a gente, telefonar na escola, ir até a escola, que com prazer a gente vai te atender, né? Mas eu quero deixar muito mais evidente que nesse momento, principalmente com a reunião com a comunidade e temos muitos responsáveis, né? Esse segundo informe aqui, ó, que é o portal da DDE, tá? Ele foi criado pelo Brunão aí durante a pandemia para a gente condensar informações e tornou-se uma ferramenta exemplar, onde a gente tem tudo que a gente precisa de informação
de forma rápida e acessível. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma atividade na escola, horário de aula, horário de laboratório e coisas desse sentido, não existem em procurar isso. Isso está no site da escola, eu vou clicar aqui rapidamente só para vocês verem. Eu já mostrei algumas vezes, mas vou mostrar novamente. Então, está tudo condensado aqui, inclusive a parte de atendimento para a secretaria. Nesse momento anda de aumento, né, de casos aí, tem muitos alunos enviando, com a necessidade de enviar um atestado, de enviar uma documentação, alguma coisa para a escola. Tudo é feito através desse portal. No caso, para enviar para a secretaria, por exemplo, né, basta ver aqui em cima, ó, secretaria, canal de atendimento ao público. É acessível tanto pelo computador quanto pelo celular. Basta você se identificar, né, como aluno, como público externo, e escolher qual é a sua solicitação, tá? Então, existe várias formas de você fazer aqui. Caso você não encontre uma forma específica, entre em outros, né? Próxima, e aqui você vai escorrer, né? Seu nome, seu e-mail, e se tiver alguma solicitação, alguma coisa, você pode encaminhar por aqui. É um caminho rápido, né? Além do mais, também temos os canais de telefone. Além disso, nesse mesmo portal da DDE, você tem acesso aqui, né? A várias informações referentes ao ano letivo de 2022, entre eles, né? Horários de aulas, horário de atendimento dos professores, horários de laboratórios, distribuição de aulas por professor, né? Principalmente para quem não tem muita facilidade de acessar os sistemas da escola. Tem uma gama aqui, ó, de tutoriais explicando várias coisas que a gente pode fazer no Swap, como trocar uma senha, como acessar notas, tem informações sobre o calendário acadêmico, sobre estágio, orientações gerais. Então, quando você tiver um tempo disponível, dá uma passadinha aqui nesse site, dá uma olhada que tem muita coisa legal e informativo ali que pode ser útil para você que ainda não tem o domínio sobre as ações da escola ou como as coisas são desenvolvidas, tá? Eu vou mandar essa apresentação para vocês depois, nos grupos de pais e dos alunos, né? Tem uns links aqui também, para ficar mais fácil, basta só clicar no link depois você já chega lá também. Mas não tem segredo. Se precisar acessar, é só entrar no site da escola, é o portal.tco.ifsudeminas.edu.br, e tá aqui, ó, bem no topo, portal da DDE, onde você vai chegar no mesmo local que eu estava, com todas as informações que vocês precisam, tá? Como, por exemplo, simulados, que eu vou falar daqui a pouco. Ok? Então, vamos lá. Assim, o pessoal está pedindo um formulário aí do link de presença, a gente está recolocando aí no chat, tá bom? Pessoal, um dos principais motivos aqui da nossa reunião hoje é o fechamento do primeiro trimestre. Mais uma etapa vencida. A partir do ano passado, a gente começou a utilização do sistema de ensino, né, em trimestres. Então, a gente não tem mais 4 bimestres, a gente tem 3 trimestres. O primeiro trimestre, ele se encerrou no dia 26/5 de 2022, finalzinho agora de maio, né? Todo trimestre, né, ele é composto por 10 pontos em cada disciplina, tá? Onde cada estudante tem que ter nota mínima, ou nota média mínima, de 6 pontos, tá? Se ele tiver 6 pontos ou mais, ele já está automaticamente aprovado naquele trimestre. Ele conseguiu nota naquele trimestre. Caso ele tenha nota inferior a 6, ele tem direito à chamada recuperação quantitativa. O que é a recuperação quantitativa? É a possibilidade dele fazer algum tipo de atividade, e isso vai de cada disciplina, de cada professor, onde ele pode fazer uma prova, fazer um trabalho em grupo, ir no horário de atendimento e fazer algum tipo de lista de exercício. Então, tudo isso foi proposto
pelos professores. E esse período, né, de recuperação quantitativa, ela começou após o fechamento do primeiro trimestre, né, desde o dia 26, e vai se encerrar agora dia 10/6. Então, como tem um período legal, esse momento de recuperação, ele é feito nos horários de atendimento, não é feito durante as aulas. As aulas estão ocorrendo normalmente, a gente já entrou, né, no segundo trimestre, as aulas são conteúdos do segundo trimestre, porém, as recuperações, elas são feitas no horário de atendimento, aquele horário extra-aula, tá? Posteriormente, isso, a gente realiza um conselho de classe, onde a gente faz um apanhado geral das turmas e caso a caso, onde a gente vê o acompanhamento da turma, disciplina por disciplina, aluno por aluno, e a gente vai dando aquelas mexidinhas, né, aqueles retoquinhos que precisa de ajustes para que a turma possa toda ela acompanhar de forma igualitária. A gente sabe que nem sempre isso ocorre, né? Alguns têm uma curva de aprendizado diferente de outros, mas na medida do possível a gente vai tentando levar todos juntos da melhor forma. Nesse sentido, né, alguns alunos ainda estão fazendo essa recuperação. Hoje, por exemplo, teve recuperação de matemática, durante a semana vão ter algumas ainda. Então, peço aos responsáveis aí que dêem uma conversada com seus filhos, né, seus estudantes, e vejam como é que está essa situação, e se ele foi, né, ao atendimento, se ele procurou o professor para poder fazer, porque há a possibilidade dele ir lá fazer. O professor indica, né, informa quem precisa fazer, mas quem tem que se deslocar e ir lá fazer a atividade é o aluno. Para isso, eu peço que vocês fiquem atentos, se ainda não fizeram ou ainda não sabem como fazer, acessar o nosso sistema que registra essas notas, é o sistema que registra a vida acadêmica do seu filho e da sua filha, né? Onde consultar as notas, então? O caminho para consultar as notas pode ser feito de duas formas. O primeiro, ambos vão chegar no mesmo lugar, né? Que é através do SUAP, que é o nosso sistema de registro acadêmico, tá? Eu posso acessar ele tanto como com os dados do aluno, né? Ou com os dados do responsável, tá? Eu vou mostrar basicamente aqui uma representação, né, de como que seria cada um. Quando eu clicar nesse link do suap.ifsudeminas.edu.br, que ele também está disponível lá no portal da DDE, se eu entrar no site da escola, vai ter um link lá apontando para ele, tem várias formas de acessar. Os estudantes estão todos acostumados, porque vários sistemas nossos têm que logar lá, então eles já estão acostumados a acessar o SUAP para abrir as próprias notas, né? Mas para quem ainda não sabe, né, é só acessar o SUAP. O meu acessou direto aqui, porque eu já estava logado, deixa eu só sair aqui. Quando a gente acessa o SWAP, a gente chega nessa carinha aqui, tá? Se eu estiver com a minha matrícula, a minha senha, isso no caso do aluno, né, o aluno vai digitar a sua matrícula aqui, no caso eu estou digitando a minha aqui, tá? E a sua senha, que ele foi fornecido lá quando ele fez os primeiros acessos lá no campus, né? Então, todos os alunos têm sua senha de acesso aqui. Caso não lembre da senha, tem aqui, ó, esqueceu sua senha, primeiro acesso, tem tutoriais de como fazer para renovar. É tudo automático, então é bem tranquilo, tá? Para mim, né, vai aparecer uma tela diferente do que aparece para os alunos, porque quando eu acesso, ele acessa ele com o formato de professor, mas eu disponibilizei uma tela aqui para vocês verem como é que vai aparecer. Então, ao acessar aqui, ele vai mostrar um monte de informações, né? E do lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo da tela, se eu clicar aqui em ensino, vai aparecer aqui, ó, dados do aluno, tá? Inclusive, eu tenho até um tutorialzinho aqui, ó, que está lá no portal da DDE. Ó, visualizar notas, faltas, demais informações acadêmicas. Quando a gente acessa, né, aquela tela que eu acabei de mostrar, vai aparecer lá o menu, ó, ensino, e bem aqui abaixo, ó,
dados do aluno. Quando eu clico em dados do aluno, vai aparecer uma tela semelhante. Peraí, deixa eu ver se eu deixei ela aqui. Deixei. Quando eu clicar aqui, vai aparecer uma tela semelhante a essa. Ó. Eu peguei o dado de um aluno aqui que gentilmente serviu, me emprestou a sua senha para acessar aqui para mostrar como que aparece, tá? Só que eu borrei os dados aqui para não, logicamente, não expor quem é. Então aparece aqui, ó, informações, dados gerais, onde vai ter informações, né, nome, endereço, telefone, pais, representantes, mas logo abaixo aqui, ó, logo abaixo, se eu logar como aluno, tem uns botões, e nesse botão aqui da direita, ó, boletins. Se eu clicar nele, ele aparece, então, né, todas as disciplinas que o estudante está cursando. Então, ali, por exemplo, ó, um estudante da área de informática, arte e design, biologia, educação física, física, fundamentos da informática. Então, tem disciplina por disciplina, mostra a quantidade de aulas, a total de aulas que já foram ministradas, faltas, porcentagem de frequência, e aqui na frente tem a nota, ó. N1 é a nota do primeiro trimestre, tá? Então, o número de notas e faltas, né? Então, 9,8 na disciplina de arte e design, 9,5 na disciplina de biologia, 10 na disciplina de educação física, tá? E descendo um pouquinho, né, tem um gráfico aqui embaixo que mostra a relação do estudante em relação à sua turma. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A parte em azul é a nota do aluno, especificamente. A nota da barrinha preta é a média da turma. Então, neste caso aqui, ó, a aluna teve uma nota 10 e a média da turma foi 9 na disciplina de lógica de programação. Então, a média da turma foi 9, ela foi 10, quer dizer, está um pouco acima da média da turma. Na outra disciplina, arte e design, tá? A média da turma 8, ela tirou 9,8. E assim por diante. A gente pode ir analisando caso a caso. Como aqui, por exemplo, ó, a média da turma foi 10, tirou 9,8. Excelente, né? Só estou mostrando que há como a gente comparar o rendimento individualizado e o rendimento da turma e equiparar para ver se você está dentro da média, né? Em cada uma dessas disciplinas também, se a gente rolar a barra para a direita aqui, ó, lá, por exemplo, arte e design e tal, né? Do lado direito aqui, tem um botãozinho detalhar. Eu consigo ver não só a nota final, mas a nota atividade por atividade. Por exemplo, olha lá, ó, teve um trabalho, o trabalho valia 4 pontos, desses 4 pontos a pessoa tirou 3,9. Então tem um acompanhamento total aqui do que foi feito, trimestre a trimestre. Esse aqui, por exemplo, ó, etapa 1. A etapa 1 significa primeiro trimestre. Etapa 2, segundo trimestre. Etapa 3, terceiro trimestre, provas finais e tal. Então, a cada nova atividade, é possível a gente identificar essa informação aqui e vocês acompanharem em tempo real o que está acontecendo, tá? Beleza. Essa é o acesso via matrícula do aluno. Se a gente olhar aqui, ó, em dados pessoais, eu borrei os dados para não aparecer de quem é, logicamente, mas se olhar aqui, ó, em dados pessoais, né, vai aparecer nome e tal, que você vai ter acesso à matrícula, né, a matrícula aparece aqui em cima, ó, tá? E aqui embaixo, vocês podem ver que tem um negocinho, ó, chave de acesso, tá vendo? Ó, chave de acesso. E tem um códigozinho na frente, certo? Cada aluno tem uma chave de acesso dessa. Essa chave de acesso é importante que o estudante passe para o seu responsável, para o seu pai, para sua mãe, para quem é o responsável por ele, porque com essa chavezinha de acesso e o número da matrícula, você também consegue consultar esses dados. Basta que você acesse o Swap, e aqui do lado, deixa eu sair de novo, que eu estou logado na minha conta, e aqui do lado, ó, tá bem claro aqui, ó, acesso do responsável. Então, se eu clicar aqui, ó, acesso do responsável, ele vai pedir para mim duas informações.
matrícula e a chave de acesso, ó. A chave é aquele códigozinho que está lá, que vai aparecer uma tela muito similar àquela outra que a gente estava, só que é mais resumida, tá? Se eu acessar via via acesso do responsável, ó, o acesso do aluno tem um monte de menu aqui do lado, certo? Tem um monte de dados aqui do lado que a gente pode acessar. Do responsável é bem simplificado, não tem nada, é só a telinha aqui mostrando que está no swap, né? Tem aqueles mesmos botões e é a mesma opção, boletins, onde você vai ver aquela mesma informação. Então, tem duas formas de acessar, tanto por responsáveis quanto por alunos, né? O importante é a versão, o acesso de alunos pode alterar a senha, o aluno pode alterar a sua senha. Aquele acesso do responsável, ele não altera a senha. Então, por exemplo, se o pai, ou a mãe, ou o responsável que seja, tem a matrícula e aquela senha, ele pode acessar quando ele quiser, a escola não vai alterar aquela senha, o aluno não vai alterar aquela senha, então ele tem um controle sobre isso. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse acesso? Ninguém falou nada. Tá parecendo na aula. A gente pergunta e ninguém responde. Pessoal, quanto ao sistema de recuperação e quanto ao acesso de notas, se tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, pode perguntar no chat aí que estou disponível, tá bom? Como ninguém se pronunciou, eu vou dar prosseguimento. Vamos lá. Esta semana, especificamente, entre... Espera, deixa eu dar a palavra a Marilza. Marilza? Professor Carlos, em relação à prova de matemática que foi feita hoje, essa nota vai estar disponível quando? Boa noite, Marilza. Os professores, eles têm um prazo para correção de até 2 semanas para o lançamento de notas. Então, possivelmente, dentro dessa semana, ou mais tardar semana que vem, o professor já deve lançar. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço. Pessoal, durante essa semana, está ocorrendo o simulado, tá? É uma política da escola, a gente já tem isso dentro do calendário da escola e acontece em 2 momentos no ano, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Os simulados são não só para nota, mas eles são para que o aluno ganhe conhecimento, ou não só, né, logicamente, da matéria, mas como proceder como são as questões do Enem, como são as questões de vestibular, como dosar o tempo para poder fazer essas atividades, como fazer uma redação para um concurso de tipo vestibular, um PAS da UFLA, o Enem, né, o maior representante aí dos vestibulares no momento. Então, esses simulados são importantes não só por nota, mas também, né, para que o aluno possa ali entender se o que ele está absorvendo lá na escola, se está sendo suficiente, se ele tem que estudar um pouquinho mais ou está legal, se alguma determinada disciplina não está legal, eu preciso melhorar em outra. Então, é um fato de autoconhecimento, né? Ele vai verificando ali como é que está o seu nível durante esse tempo, né? Sem valer, para quando chegar valendo, ele está mais, vamos dizer assim, né? Já está mais calejado e sabe como se virar, né, nesses tipos de avaliações. Então, o nosso simulado, ele acontece de forma online, de 3/6, no caso, começou dia 3, que foi na sexta-feira da semana passada, tá? E vai até o dia 13/6. Então, tem um período legal aí para poder fazer, né? É um período legal para poder fazer, não é um dia só, não é um período fechado de horas, né? Então, até as 18 horas do dia 13/6, eles podem fazer as atividades. Porém, né, eu digo podem, mas o correto seria devem, né, porque esse simulado, ele está incluído na distribuição de pontos
de todos os professores, onde 2 pontos no trimestre, né? Então, dos 10 que a gente tem disponível, 2 pontos, 20% da nota, é do simulado, sendo que 1 ponto é de participação, se o aluno vai lá e fez, né, tentou fazer, 1 ponto já está garantido, e um outro ponto, né, o segundo ponto desses 2, ele é medido em torno do desempenho dele, como é que ele foi o desempenho dele. Então, ele pode chegar até 2 pontos, mas 1 pelo menos está garantido, né? E esse simulado nosso, ele é gradativo. Todas as provas, elas são compostas por 4 áreas do conhecimento, né? Então, terão 4 provas, nas 4 áreas de conhecimento que são cobradas no Enem, e mais a redação. A redação tem uma peculiaridade, porque o professor de cada ano, né? O professor do primeiro ano vai cobrar um tema, do segundo pode cobrar outro, terceiro pode cobrar outro, ou cobrar regras específicas. Então, a gente pede que a redação, né, tenha orientações específicas do professor de português. Ele pode cobrar alguma coisa distinta para cada ano, tá? Porém, né, as outras provas também têm algumas peculiaridades, né, algumas diferenças. As provas têm níveis, né, de dificuldade maior, logicamente, de um ano para o outro, e também a quantidade de avaliações, né? Quem está lá no primeiro ano vai fazer uma quantidade menor de questões, quem está no terceiro ano vai fazer uma quantidade maior de questões, né? Chegando a 180 questões lá no terceiro ano, tá? Então, isso é gradativo, né? O primeiro ano tem um nível, o segundo tem um nível intermediário, o terceiro ano já tem um nível mais parecido com o Enem mesmo. E uma coisa para deixar bem reforçado aqui, bem difundido, é que não haverá prorrogação de prazo. Nos outros anos, a gente abriu exceção, em tempos de pandemia estava complicado o pessoal poder fazer. Agora, com essa volta presencial, né, a gente tem que lembrar que quando eu vou fazer o Enem, se eu chegar atrasado, o portão fecha, eu volto para casa, eu perco a prova. Então, a gente tem que começar a lidar com essas responsabilidades, principalmente porque a gente tem um período muito grande, do dia 3 até o dia 13, né? É um período bem extenso para você fazer isso, pensando que você pode fazer, né? Tanto da sua casa, num momento tranquilo aí no final de semana, mas se haver necessidade também, como a gente já fez isso, né? A gente pode disponibilizar os laboratórios da escola para poder fazer. Lembrando que a prova é online, é através do computador ou do celular. Logicamente, no computador é mais confortável de você sentar e fazer lá, né? Se precisar, pode usar os computadores dos laboratórios, os diplomatas, né? Que são uma espécie de alunos monitores, né? São nossos representantes aí que fazem esse intercâmbio entre corpo docente e corpo discente. Eles estão abrindo os laboratórios, estão disponibilizando tempo lá para poder ficar, para que os estudantes possam fazer isso com calma. Lembrando que se todo mundo deixar para a última hora, né, não vai ter laboratório disponível. A gente tem 4 laboratórios no campus 1 e mais um lá no Atalaia, mas se todo mundo resolver fazer tudo no último dia, logicamente a internet vai ficar lenta, não vai ter computador para todo mundo, então vamos tentar fazer com calma, porque a ideia aqui, como eu disse, né, não é só fazer, é entender se você está indo legal, entender se você precisa melhorar alguma coisa. O intuito dele vai muito além do somente o fazer, tá? Para quem está em dúvida e ainda não encontrou o simulado, ele está lá naquele portal do DDE, também deixei o link aqui, tá? Só para demonstrar, vou mandar depois também o link. Basta que você acesse o link, tem todas as orientações, né, sobre períodos de abertura, de encerramento, sobre as áreas, né, lá, simulado linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, e basta que você escolha o seu ano. Se eu estou lá no primeiro, no segundo, no terceiro, eu vou escolher o ano do simulado, né? Eu posso escolher, depois do ano simulado, a área, não preciso fazer todos ao mesmo tempo. Eu posso, hoje eu quero fazer linguagens. Hoje eu estou com a cabeça mais tranquila, eu quero fazer matemática. Tá? Então, eu posso escolher aquilo que o que melhor me agrada ler, né? Melhor dizendo,
e fazendo na ordem que eu achar melhor, tá? Lembrando também que a redação, quem passou as orientações sobre redação é o professor de português do ano referente. Ok? Alguma dúvida sobre o simulado? Alguma pergunta? Parece que não. Qualquer dúvida, pode ir mandando no chat ou levantando a mão aí que eu vou levantando. Outra ação também importante da gente divulgar são os deslocamentos que começaram a ocorrer de uns dias para cá, né? A gente já tinha alguns tipos de deslocamento entre os campi, né? Entre o Campus 1 e o Atalaia, porém, isso se acentuou com a inauguração do restaurante, como dito pelo professor Francisco. Então, alguns horários, né, os nossos estudantes, eles precisam se deslocar do Campus 1, é uma distância razoavelmente curta, né, medindo ali no Google Maps, dá uns 300 metros, só que tem um morrinho lá que o pessoal adora, né, fazer exercício para pernas, chega todo mundo suando lá em cima. Mas realmente tem um morrinho ali, mas o mais preocupante, na verdade, era a rua, né? Atravessar a avenida ali, tá? E o pessoal queria criar até um teleférico lá, como diz a Kailane, fazer um bondinho entre os campos. Mas a ideia ali principal, né, é que nesse movimento, apesar de ser muito próximo, né, tinha que atravessar uma avenida de muito movimento. E isso se acentua principalmente ali na hora do almoço, né? Imagina ali que entre meio-dia e 40 e 13h40, que é o horário que é servido o almoço no Atalaia, a gente tem um fluxo ali de, querendo ou não, 180 alunos subindo ali, né? Então, realmente é um montante razoável, né? E no começo, né, nos primeiros dias, a gente não estava tendo alguém, né? Por exemplo, um guarda de trânsito, alguém que pudesse ficar ali naquele local da travessia. A prefeitura foi lá, pintou a rua, né? Melhorou a visualização da faixa de pedestre, mas isso não foi suficiente. E a partir semana passada, na verdade, já está ficando também aqui no um guarda de trânsito nesse horário ali de maior pico, né, que é o horário do almoço. Além disso, né, tem algumas horas que eles têm a locomoção entre os campos, que é no momento da educação física, quando utiliza-se, né, a quadra, o complexo do Atalaia ali para a parte de esportes do complexo do Atalaia, então os alunos têm que subir para poder fazer uma atividade, depois volta para o campus. A gente tentou organizar os horários para que isso não fique um vai e vem, né? Então, por exemplo, tentar deixar a educação física mais para o período próximo ao almoço, ele já só vai educação física almoça ou alguma coisa desse tipo. Logicamente, a gente tem várias turmas, né? Não dá para encaixar todas, né? A melhor forma possível a gente tentou fazer isso nos intervalos, essas mudanças próximos aos intervalos entre as aulas, né? Tem alguns momentos de intervalo, de lanche, entre aulas, justamente para que ocorra esse deslocamento com calma, de forma tranquila, para que ninguém precisa de correria e aconteça alguma coisa, tá? O lanche ainda está sendo servido nas duas unidades, né? Então, na hora do lanche não tem deslocamento. Quem estuda do campus 1, quem recebe o lanche no campus 1, né, no lanche da manhã, no caso, e quem estuda no Atalaia recebe o lanche no campus Atalaia, tá? O lanche da manhã. À tarde, que tem uma modificação. Por quê? Na parte da tarde, ocorrem projetos ou algumas atividades que só ocorrem, por exemplo, lá no Atalaia. E por isso, né, o lanche da parte da tarde é servido no Atalaia. Então, na parte da tarde, se algum aluno ficar, né, e se ele ficar é porque, ou por vontade própria, ou porque tem algum projeto, né? Então, o lanche é servido para quem tem um projeto para cumprir, né? Quem tem a obrigação de ficar lá. Infelizmente, né, com os cortes que a gente teve aí e vem sempre aumentando esses cortes, não dá para fornecer indiscriminadamente o lanche, né? Que a gente tem um valor fixo para poder aportar por mês.
Então, o lanche é garantido para quem tem que ficar para poder fazer tem aula ou para aquele que vai participar de um projeto, tá? Isso, Juliana. Ou para quem tem aula na parte da tarde, ou para quem tem projeto, tá? Se a aula acabou na hora do almoço, por exemplo, não tem aula na parte da tarde, esse lanche não está contabilizado lá no fornecimento. Então, quanto a isso, eu peço um pouquinho de atenção de vocês, né? Que talvez os filhos de vocês, né? O pessoal tá aí, tem muito aluno aí na sala também. Eles gostam muito de ficar na escola e a gente adora isso, ainda mais agora que está tendo a possibilidade de fazer várias atividades, né? Só que tem essa dificuldade que a gente não consegue atender a todos na parte da tarde, mas é um grande, mesmo assim a gente atende um grande volume. A Juliana está aí, não me deixe mentir, o lanche da tarde é substancialmente alto, só para aqueles, contando para aqueles que têm aula e já tem projeto. E para quem não conhece ainda o campus, né, recomendo que vá lá. Esse aqui são as fotos, né, do novo refeitório. Ficou muito bonitinho lá, um lugar bem aconchegante, bem, sim, legal mesmo, né? Um ambiente que o pessoal frequenta bastante para tomar seu lanche, para almoçar, no formato self-service, né? Então, ficou um ambiente diferente daquele que a gente tinha, né? Antes os alunos se alimentavam no campus, logicamente a alimentação de qualidade da mesma forma, porém era com marmitex, né? Não podia servir a quantidade que queria. Agora não, eles podem ir lá se servir, né? Logicamente algumas coisas são controladas, mas eles têm o direito de colocar lá o quanto eles acharem necessário, né? E espero que estejam todos aí gostando da alimentação. Logicamente, a gente teve algumas adaptações no começo, né? Como tudo que começa, a gente tem que fazer ajustes, e esses ajustes no começo são mais drásticos, depois eles vão diminuindo. Agora acho que a gente está bem equalizado, né? No começo estavam problemas com filas maiores, agora a gente conseguiu equalizar um pouquinho isso, e a cada dia a gente vê uma melhora substancial aí na prestação do serviço, tá bom? Alguma pergunta sobre o deslocamento e sobre a alimentação, pessoal? Pois não, Marilza. Professor, eu estou com uma dúvida, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, o aluno foi para a escola, aí no decorrer da manhã o tempo virou, começou a chover. Como que fica o deslocamento nesse dia? Ou como que vai ser nesse dia, por exemplo? Boa pergunta, Marilza. Olha, aconteceu isso no primeiro dia que a gente precisou fazer um deslocamento. No primeiro dia, a gente até brinca, né? Existe uma lei, ela chama Lei de Murphy, né? Uma coisa que tiver a chance de dar errado, ela vai dar errado. No primeiro dia tinha uma aula de educação física, e no horário da aula de educação física desceu a maior chuva torrencial, né? Esse dia, infelizmente, a gente precisou cancelar, né, a aula, foi na aula da Kailane, eu lembro, foi uma turma de informática. A gente precisou cancelar a aula, infelizmente, a professora teve que passar atividade dentro da sala de aula, não teve como deslocar os alunos para subir e para descer, né? Logicamente, se isso acontecer na hora do almoço, vai ser um agravante. Mas o que vai acontecer? A gente vai ter que, se isso acontecer na hora do almoço, por exemplo, a gente vai ter que dar uma modificada no horário do almoço, né? Estender o horário do almoço, modificar o horário da aula da tarde. Então, não tem uma, uma definição, né? A gente tem que ver de acordo com o ocorrido, né? Se for uma chuva passageira, a gente aguarda, sobe e dá uma estendida ali na hora do almoço, né? Vai judiar um pouquinho, né, da logística da escola, mas o bem-estar dos alunos é o preservado. Ninguém vai ter que subir na chuva ou se molhar, porque o horário de almoço é de 12h40 a 1h40. Isso tudo é ajustado, logicamente, de acordo com o problema ali, tá bom? Eu também gostaria de elogiar o almoço, viu? Minha filha chega aqui falando que o almoço é muito gostoso, muito bem feito,
Então, fica aqui os meus parabéns. Que bom ouvir isso. Eu também tenho alguns dias que eu como lá em cima. Gostei também da alimentação. A Juliana está aqui, ó, a Juliana é a fiscal do contrato lá, é que acompanha o almoço. Juliana, se quiser falar alguma coisa sobre isso. Não sei se a Juliana estava disponível na sala. Ela falou que vai repassar o elogio. Que bom, pessoal. Vocês estão gostando. Então, a ideia é isso, né? A cada dia a gente trazer isso melhor e com qualidade, né? Que bom que vocês estão gostando, que seus filhos estão gostando. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vi uma pergunta que eu perdi aqui atrás, pessoal. Deixa eu só dar uma recapitulada nela. Se eu perder alguma coisa, vocês podem me cobrar aí. Mas Natália, né, perguntou sobre a nota de química no primeiro trimestre. Natália, eu vou pedir só um pouco de paciência quanto à nota de química, que o professor Renato, ele teve problemas de saúde, ele, inclusive está afastado com atestado médico, tá? Assim que ele retornar, a gente vai atualizar as notas lá, vai pedir para ele atualizar as notas, tá? E eu imagino que, se eu não me engano, até o atestado dele vai até quinta-feira, então ele deve voltar aí na sexta, para semana que vem, já deve estar tudo atualizado lá, tá bom? Qualquer dúvida, só me falar aí. Mas vamos lá. Então, questões importantes relacionadas principalmente a isso aí. Horário das aulas, né? A gente tem um horário de aulas muito bem definido justamente por causa dessas ações, né? Tem deslocamentos, tem alimentação, tem projetos, tem outras atividades que os alunos fazem. Então, tem que levar ele de forma mais efetiva. O que anda acontecendo, e a gente está tendo um problema, e isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês para acontecer nisso, são alguns problemas com horários, né? Primeiro, saída durante as aulas. Se a gente for observar os horários das aulas, os alunos começam às 7h40 e vão até as 9 horas, onde eles têm um lanche. Esse lanche é em torno de 25 minutos. Né? Então, além de pegar o lanche, dá tempo dele comer o lanche, dá tempo deles conversarem, dá tempo de ir no banheiro, dá tempo de beber uma água, encher uma garrafinha e ir para a sala. O que está ocorrendo muito depois do lanche? Tá? Depois do lanche, o pessoal começa a transitar muito no campus. Vai para lá, vai para cá, vai na biblioteca, depois desse horário. Então, esses 25 minutos acabam se estendendo para 30, 35 minutos, e isso está gerando problemas. Né? Os professores, eles podem reagir quanto a isso, não deixando o aluno entrar na sala, se ele não achar interessante, o aluno chegou muito tempo atrasado, não dá a presença mesmo que o aluno chegue atrasado, se o aluno chegou no meio de alguma atividade, não dá nota para ele, perde-se todo o raciocínio, né, quando o professor está explicando alguma coisa para a turma, aí um aluno chega atrasado, ele tem que voltar lá no início para poder recapitular, né, então, tudo isso se perde, tudo isso é uma linha muito tênue, e quando tem oscilações, a gente se perde. Então, eu vou pedir para vocês, né, ajudarem a gente a cobrar essas saídas durante a aula, porque se você já tem esse período de 25 minutos, depois você tem duas aulas novamente, tem um período de 10 minutos para você ir no banheiro, beber uma água. Logicamente, pessoal, a gente sabe que nós somos pessoas, temos as nossas necessidades, né, fisiológicas, não é programado você ir no banheiro na hora que você quer, não é programado você beber água, sentir sede a hora que você quer, mas dá para a gente prever algumas coisas, né, do funcionamento do nosso corpo. Tentar minimizar isso. Não estou falando que a gente não deve pedir para ir no banheiro durante a aula, mas que vamos tentar minimizar isso, para tentar aproveitar ao máximo aquele tempo ali dentro da aula, né, e principalmente esses atrasos, né, tem aluno que chega atrasado de manhã, aí a gente tem que ligar em casa, informar, ali ele já perde mais um tempo, chega na sala, vai ficar perdido. Tem aluno
que faz esse deslocamento e no meio do caminho para conversar um pouquinho, a conversa vai, a conversa vem, e isso acaba atrasando. Então, vamos tentar manter esse ciclo aí, né? Porque quanto mais os alunos puderem ficar na sala, aproveitando os conteúdos, tirando dúvida, dialogando ali com o professor, com os colegas, eu acho que o ganho é muito maior do que aqueles 5 minutinhos que ele sai para ir no banheiro e fica lá mexendo no celular no banheiro, e aqueles 5 minutinhos vira 10, vira 15. Tem professor que tem que mandar buscar aluno que saiu para beber água. Eu acho que isso é inconcebível. Então, peço a ajuda de vocês quanto a isso, né? E isso, né, já foi divulgado para as turmas, eu venho reforçar aqui, tudo isso, né, faz parte das regras de convivência do campus, né? A gente tem um conjunto de regras, né? No online, logicamente, a gente tinha coisas muito menos restritas, mas a partir do momento que a gente está convivendo ali, né, tudo isso deve ser respeitado, deve ser adequado, da mesma forma que a gente tem regras, como, por exemplo, usar máscara, né? A gente está indo em momento de pandemia, que a gente deve lavar as mãos com cuidado, passar álcool para antes de comer alguma coisa, né? Tomar cuidado não tirar uma máscara para comer alguma coisa perto de outra pessoa. Os horários também devem ser preservados, tá? Então, eu lembro que essas regras de convivência do campus, elas também estão no site, tá? E eu solicito até que os responsáveis deem uma lida, tem um monte de regrinhas, né? Logicamente, se vocês se atentarem a essa segunda aqui, ó, regras do campus avançado Três Corações, ó, setor de apoio, foi o pessoal do SAI, né, do Serviço de Atendimento de Apoio ao Educando, ali, o estudante, que fez um resumo de tudo, de todas as regras do campus em alguns documentos, para mostrar horários de chegada, horários de almoço, horários da tarde, observações importantes, quando avisar, né, quando notificar, logicamente, se você tem um atestado médico, o que você deve fazer, questões de uniforme, né, graças a Deus, eu acho que uniforme é uma coisa que não está tendo, não tá tendo problema lá, mas de vez em quando ainda acontece. Uso de bicicletas, uso de celular, principalmente, ó, uso de celular, né? O celular é uma coisa complexa. Tem professor que aceita, tem professor que não aceita utilizar, por quê? Tem professor que utiliza como ferramenta didática. Eu dou aula de informática, por exemplo. Algumas vezes a gente precisa do celular para poder fazer alguma coisa. O Bruno dá aula de desenvolvimento de aplicativos móveis. Se o aluno não estiver usando o celular, como que ele vai testar o aplicativo ali, entendeu? Mas tem hora que passa da conta, né? O professor está exclamando, está falando alguma coisa lá, está usando uma temática totalmente diferente. Tem gente focado na tela do celular que não tem nada a ver com a aula. Se ainda fosse, né, um pedido, pesquisa aí uma informação, busca um dado, vamos trocar informação. Mas não, né? O problema é sempre o uso indiscriminado, aquele uso que não é para o seu fim, né? Então, também atenção a isso, o uso do celular em aula é proibido. Passa por aí. Ele só pode ser utilizado se o professor autorizar. Então, antes de utilizar indiscriminadamente, pergunte se o professor, se ele autoriza você a utilizar ou não, da mesma forma como alguns tipos de jogos, né, o uso dos escaninhos, informações sobre sábados letivos. A gente está tendo sábado letivo desde o começo do ano, né? Tem um link aqui, uma planilha que mostra cada sábado letivo, qual turma que tem que participar, principalmente os primeiros anos, tem muito sábado letivo, qual área que está sendo a atividade, qual atividade, além da gente divulgar no campus, né? Se vocês responsáveis quiserem observar também sobre isso, parte de auxílio estudantil, que a gente vai falar daqui a pouco, reuniões com a comunidade. Então, aqui tem um resumo legal de tudo que são as regras do campus, para vocês poderem observar. E lembrando também que uma questão que anda em baixa procura, algumas disciplinas mais, outras menos, tá? Vamos deixar claro isso, é a questão do reforço escolar, né? A gente tem horários disponíveis de atendimento, todos os professores têm horário extra-aula de atendimento, tá? Geralmente na parte da tarde, onde ele está lá disponível para o aluno ir tirar uma dúvida, esclarecer um conteúdo, fazer uma atividade que não está conseguindo fazer, corrigir um exercício, né? E nem sempre os alunos procuram isso. Então, se você entrar nesses links aqui, mais uma vez, todos estão lá no portal da DDE, tem uma planilha, ó, que mostra, né, cada professor
Por exemplo, lá, o professor Carlos, ele dá a disciplina de montagem e manutenção, automação e robótica, né? Por primeiro e por terceiro info. Ó, na terça-feira à noite, ele está lá no Atalaia com o subsequente. Na sexta-feira, toda sexta-feira, de 15 às 16 horas, no Campus 1, o professor Carlos está lá atendendo o integrado. Mas se tiver alguma dúvida, pode agendar lá, caso necessite um atendimento individual, pode agendar com o professor anteriormente, via e-mail. Então, todos os nossos professores têm esse horário, né? Então, não tem por que levar dúvida para casa. Tem dúvida, marca um atendimento ou vai no horário de atendimento do professor e tira essa dúvida. Logicamente, né? Alguns horários são mais tumultuados que outros, tem horário que tem mais pessoas, outros menos pessoas, mas se você consegue ali se organizar durante a semana, porque todos têm horários disponíveis, tá? Agora, algumas questões importantíssimas. Alguém da biossegurança quer falar sobre a vacinação? Quer que eu fale? Juliana, fica à vontade. Oi, boa noite. Alguém me ouve? Sim, Ah, Juliana. tá. Aqui antes com fone, então acho que vocês não estavam me ouvindo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, né? Também atuo aí junto à Comissão de Biossegurança no campus. E queria reforçar aqui com vocês, acho que em todas as reuniões de paz esse assunto foi abordado, né? Às vezes eu não queria estar aqui abordando esse assunto novamente, mas infelizmente a gente teve aí um aumento no número dos casos de Covid, né? E agora o Ministério da Saúde liberou a dose de reforço, tá? Para os adolescentes de 12 a 17 anos. Então, o esquema vacinal são 2 doses, e agora não é uma terceira dose, agora é uma dose de reforço, tá? Então, a gente vai oferecer essa vacinação quarta-feira de manhã na escola, tá? A gente conseguiu aí junto à prefeitura, a nossa colega Sônia conseguiu aí angariar pessoas aí da Secretaria de Saúde para estarem lá vacinando o pessoal na quarta-feira de manhã. Foi enviado para vocês, para os menores de idade, né, para os responsáveis assinarem o termo de liberação para administração da vacina, tá? Então, eles têm que apresentar 4 documentos nesse dia para que eles consigam ser vacinados na escola. O termo de responsabilidade, né, o termo de liberação para vacinação, o cartão do SUS, um documento Juliana, oficial que é... Oi? vou pedir para você dar uma recapitulada, não sei se foi para todo mundo, mas o seu áudio cortou para mim. Ah, tá. Então, precisa apresentar para ser vacinado na quarta-feira de manhã na escola 4 documentos. O termo de liberação, que foi enviado para vocês, tá? Vocês precisam assinar. Tem que apresentar o cartão do SUS, tem que apresentar o CPF, tá? Que pode ser aquele CPF que está junto na carteira de identidade, não precisa ser aquele cartão, tá? E o comprovante das vacinas administradas anteriormente. Pode ser aquela caderneta, pode ser um aplicativo que chama Conect SUS, pode ser uma caderneta separada que tem as vacinas que tomou do Covid. E aquele que não tomou nenhuma dose, sinta-se à vontade para tomar a primeira dose agora e começar o esquema. Não tem problema nenhum aquele que não tomou, a gente não vai ficar perseguindo ou ficar falando nada, sinta-se à vontade. É muito importante a vacinação nesse momento para a gente de novo conseguir controlar essa doença, né, que a gente está aí perdurando com essa pandemia e a gente quer continuar com a escola aberta, com as atividades presenciais, tá? Então, fiquem à vontade para se vacinar na quarta-feira. O IEFSU de Minas apoia a vacinação, mas ela não é de caráter obrigatório, tá? Então, em nenhum momento a gente vai obrigar nenhum aluno a se vacinar, tá? Mas é muito importante que se vacine para a gente continuar aí na presencialidade
E para os servidores que estão me ouvindo aqui, que precisam ainda completar algum esquema, também sintam-se à vontade para se vacinar também, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida aí em relação a essa questão da vacina, pode falar ou colocar aí no chat, que eu já vou dar uma olhada. E eu não posso deixar de falar que eu peço o apoio de vocês, pais, para que seus filhos utilizem a máscara, tá? Na escola, que tem um decreto aí da nossa prefeitura, um decreto muito oportuno para esse momento, né? Apesar de a gente nunca ter deixado de recomendar o uso da máscara na nossa escola, mas eu peço novamente que vocês conversem com seus filhos para que eles utilizem a máscara da maneira correta, tampando o nariz e a boca para a gente evitar a circulação viral dentro da nossa escola, tá? Que eles não utilizem apenas a máscara quando tem alguém fiscalizando eles, que eles utilizem o tempo todo, só retire quando for fazer o consumo, né, de aí bebidas ou de alimentos, tá? E a gente conta aí com a colaboração e o apoio de vocês, e para aqueles casos, né, que tiverem com sintoma gripal, entre em contato comigo, me manda uma mensagem, me liga, que eu vou procurar responder, vou monitorar, né? Vou acompanhar aqueles que chegaram até mim, os casos que chegaram até mim, eu ligo, eu pergunto, eu oriento. Se tem dificuldade de acessar a rede de saúde, a gente vai tentar de todas as formas auxiliar as pessoas que precisar, tá? E eu fico aí à disposição. Juliana, temos duas perguntas no chat e o Giltraninho que levantou a mão. A Emília perguntou se quem acabou de ter Covid só leva o termo? Não pode se vacinar, tá? Quem acabou de ter Covid, a vacina só é recomendada, muito boa sua pergunta, viu? Após 30 dias, da remissão dos sintomas. Então, quem teve Covid agora recentemente, não pode tomar vacina, tá? Tem que esperar no mínimo 30 dias para se vacinar. Então, não precisa apresentar nada, tá bom? É só não comparecer ao local na hora que a gente for chamar lá o pessoal para se vacinar, tá bom? A Renata, o termo de liberação fica disponível onde? Foi entregue nas salas de aula, tá? E o aluno pode, que não retirou hoje, que não foi entregue para esse aluno, às vezes ele faltou, no momento que a gente passou para entregar nas salas ele não estava, pode retirar no site. E o Giltraninho tá com a mão levantada, se quiser falar, fica à vontade. Boa noite. Eu sou a Crisiane, mãe do Gil Toninho, um aluno do segundo ano de mecânica. Sobre esse termo, ele está morando em Três Corações e eu moro em Carrancas. Eu poderia estar assinando e estar enviando por foto, ou no caso, meu pai, que está com ele, poderia estar assinando. Cortou um pouco aqui o áudio para mim, mas eu acho que eu consegui entender a sua dúvida. Se a pessoa que ele mora aqui, né, é responsável por ele, né, aqui no local em Três Corações, pode assinar, não tem problema. Então tá, obrigada. Era essa a minha dúvida. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida quanto a essa questão? Qualquer coisa, manda no chat aí. Juliana, muito obrigado. Você quer complementar alguma coisa? Agradecer só aí o espaço novamente. Obrigada. Eu que agradeço. E a Nádia, acho que estava também na sala, tem um recado sobre o serviço social. Fique à vontade, Nádia, pode falar. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não se lembra de mim, né? Eu sou assistente social, meu nome é Nádia, né? Conforme o Carlos falou aí. E eu quero dar um recadinho para vocês, pessoal, com relação aos alunos, né? Os estudantes, adolescentes que estão aqui em Três Corações residindo, né, para estudar. E muitos, né, acabam morando sozinhos e tal. Então, eu quero explicar para vocês, na realidade, eu quero passar algumas orientações, né, até para poder vocês mesmos, né, os pais responsáveis aí se resguardarem, tá bom? Então, assim, o que pode acontecer, né? A gente fica preocupado com os alunos adolescentes, porque eles podem passar mal,
ou, por exemplo, tá na rua, se acidentar, passar mal na rua, ou então até em casa mesmo, né, junto com outros adolescentes. E isso me preocupa um pouco, por quê? Porque se passar mal, né, aí se for preciso ir ao hospital, vai precisar de uma pessoa, né, do responsável por ele, né, ou por ela, né, no caso. Então isso acaba preocupando muito. Eu não sei qual é a situação, né, desses estudantes, se são emancipados, se tem algum documento registrado no cartório, tá? Mas eu só estou falando mesmo e muito rapidamente, né, assim, só no sentido de orientar mesmo os pais responsáveis, né, para essa questão, né, para não terem que responder judicialmente ou vir a ter algum tipo de problema, né, aí né, com o conselho tutelar, né, futuramente aí, tá? Então, é mais nesse sentido mesmo, porque, por exemplo, a escola entende, nós entendemos toda essa situação, a gente sabe, né, que o aluno, né, adolescente, está no município estudando, porque está cursando na nossa instituição, mas, né, conforme eu falei aí, caso aconteça alguma coisa, né, algum acidente, ou o aluno passa mal e vá para o hospital, né, chegando lá, tem que ter um responsável pelo aluno, né? Alguém de referência aqui em Três Corações, que seja maior de 21 anos, né, para estar acompanhando esse aluno, né, para estar chamando, desculpa, para estar chamando essa pessoa, né, adulta, para estar acompanhando esse aluno, né, quando nesses casos assim, porque o hospital, no caso, né, que nessa questão da saúde aí, eles acabam fazendo a notificação, né, ao conselho tutelar, entendeu? Né, por estar o aluno ali menor de idade, sem o responsável estar junto, né? Já aconteceu algumas vezes aí, não agora, de outras vezes também, para a gente acompanhar, mas isso pode acontecer no final de semana, né? E aí, por exemplo, não está na escola, não tem como o servidor estar acompanhando ali, né? Então, eu estou falando mais nesse sentido de orientar mesmo para vocês ficarem atentos, tá bom? Inclusive, vocês podem até entrar em contato comigo aí, para poder estar conversando sobre essa questão, para estar passando mais orientações, tá? E não sei, Carlos, se já dá para falar aí do auxílio estudantil, coisa rápida também, só para avisar aí que pode ser rapidamente, aproveitar Pode, que está claro. aqui. Então, pessoal, o edital 39, né, já está encerrando e, infelizmente, assim, fiquei bastante triste porque muitos, né, deram indeferido ali, ficaram indeferido com todas as orientações que eu estava passando, tanto pelo WhatsApp como presencial, né, ali tanto na unidade 1 quanto na unidade 2. Então, eu fiquei bastante triste e bastante preocupada, pessoal, porque é, é necessário ler o edital, gente. É necessário, né? Eu sempre falo até para os alunos, gente, eu sei que é horrível, é chato, o edital é complexo mesmo, mas pelo menos vão até o anexo 1, onde está lá falando dos documentos, né? De acordo com a situação de cada familiar. Então, assim, eu avisei tanto, eu expliquei tanto, eu passei todas as orientações, falei dos documentos, inclusive atendi muitos, muitos alunos mesmo pelo WhatsApp, mãe, né, pai de aluno pelo WhatsApp, explicando, orientando, gente. É necessário, é um direito que vocês têm, mas é um dever cumprir com o edital, né? A documentação é pré-requisito, não tem outro jeito. Como que nós, assistentes sociais, vamos fazer a análise socioeconômica sem a documentação obrigatória nela, que é obrigatório enviar toda aquela documentação que está lá, tá? Então, assim, eu fiquei bastante preocupada, porque eu sei que tem muitos alunos aí que precisam, que necessitam do auxílio, e a gente não pode fazer nada, porque a gente tem os prazos, né? Inclusive, eu peço que, quando abrir um novo edital, vocês leiam o edital, preste atenção no cronograma do edital, porque isso é uma responsabilidade também do aluno, de acompanhar, né, lá os prazos, né, que estão lá, acompanhar lá no sistema, para vocês não perderem, gente,
né? Eu sei que muitos aí estão precisando para pagar transporte, pagar materiais, né? Ali tem um custo. Então, assim, fiquem atentos, tá? Eu não sei se deve sair outro edital aí, mas geralmente sai, né? Lá por agosto, setembro. Então, eu já estou até falando desde já, porque realmente eu fiquei bastante decepcionada, sabe? Assim, porque, né, falei tanto, 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 as colegas aí do SAI também auxiliaram, né, os professores, os docentes também divulgaram, falaram sobre a necessidade de ler o edital, de estar acompanhando o cronograma ali, e muitos acabaram perdendo por não acompanhar ali os prazos, por deixar passarem os prazos ali, tá? Então, era isso que eu queria falar. Agora a gente está encerrando, né? Estamos analisando ainda os recursos, e aí já vai sair o resultado e preparar, né, a planilha aí para o pagamento, e aguardar que venha um próximo edital aí, que estes que não conseguiram, né, que não foram deferidos, que possam participar dos outros editais e que, né, que leiam, né, esse edital, que fiquem atentos ao cronograma, tá? E todas as reuniões agora eu vou ficar falando sobre isso, gente. Vou ficar incomodando mesmo. Eu estou sempre disponível ali, assim, muitos até me ligam, mas às vezes eu não posso atender, né? Ou estou em reunião, ou então eu acabo até deixando no silencioso, porque são muitas ligações de São Paulo, não sei de onde, fica tocando toda hora. Mas pelo WhatsApp, toda hora eu estou olhando e eu estou sempre respondendo, tá, pessoal? Então, assim, era isso que eu queria falar, tá? E agradeço aí. Muito obrigada, obrigada pela presença de vocês. Estou à disposição, tá? Os meus horários, né, também estão lá na página lá no IF, né? Três Corações ali com os horários certinho, né, que eu estou no serviço social tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, né, no SAI, aliás, tá bom? Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Nós que agradecemos, Nádia. Se alguém tiver alguma dúvida, depois é só procurar a Nádia, então, né, sobre a questão aí dos editais de auxílio. Pessoal, da nossa parte seria isso, né? Se algum outro servidor que esteja aí gostaria de falar alguma coisa, a palavra está franqueada. E deixo também aberto aos presentes aí na sala, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, por favor, nos encaminhar ou abrir o microfone, mandar no chat aí, que estamos disponíveis para receber. Soninha, por favor, fique à vontade. Só queria falar aí, Carlos, que se os pais, né, os responsáveis precisarem de conversar conosco do SAI, a parte pedagógica, né, eu e a Ana estamos à disposição, viu? Nosso horário também está lá no site, né, pode ligar que a gente marca a reunião, se necessário. Devido à pandemia, podemos fazer também a reunião online, tá? E é isso, nós estamos à disposição, muito obrigada. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento, eu passo a palavra ao professor Francisco para fazer o encerramento. E desde já agradeço a presença de todos, né? Como sempre, né? Eu fico jogando uma olhada falando isso, mas sem esse contato entre escola e comunidade escolar, né? Responsáveis e alunos, a gente não é nada. A gente precisa dessa união para tocar o barco junto. Muito obrigado a todos e a todas. Tenham todos uma boa noite, professor Francisco. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Só reforçando aí as palavras do professor Carlos aí, que a gente está aqui para fazer o melhor, né, para os nossos estudantes, né, vocês familiares aí receberam, olha quantas informações vocês tiveram hoje, fundamentais para vocês se inteirarem, mais do que se inteirar, interagir com a escola, né, juntamente com os seus filhos. Então, é muito importante prestar aí
está sempre presente. Parece né, quando o Carlos começou a mostrar tudo aquilo do SWAP, tudo aquilo, mas se fizer uma vez, duas, aí pega o ritmo, pega o jeito, e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença lá. Então, muito obrigado, a presença de todos, todas, e pode contar com a gente, que estamos aí à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu vou só responder uma pergunta que eu vi no chat aqui. Wanderson Braga perguntou, nem sei se ele está na sala, se já saiu. Perguntou se, boa noite, as horas de estágio obrigatório podem ser completadas com projetos pedagógicos? Wanderson, houve alterações nas regras de aproveitamento de estágio, e agora sim, tem alguns tipos de projetos que podem ser aproveitados, né? Vou só abrir aqui, para mostrar onde está essa informação. Então, no site da escola, pode ser que no portal do aluno, por exemplo, que é o lugar, acho que mais rápido de acessar essa informação. Tá aqui, estágios. Tá? Então, tem várias informações aqui dos cursos, né? E descendo um pouquinho, tem um procedimento para a realização de estágios, e existem também, a questão do aproveitamento de atividades afins, que aí vai entrar justamente nisso que você perguntou. E tem uma possibilidade que, os estudantes que já exercem alguma atividade profissional, não é o caso, tá? Jovem aprendiz, também não é o caso. Mas olha aqui, 4.3, outras atividades acadêmicas. Então, poderão ser contabilizados como carga horária de estágio os projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de pesquisa, organização de eventos internos, monitorias ou atividades de iniciação científica, mediante supervisão e orientação de servidores da instituição, desenvolvidos no período de realização do estágio obrigatório, conforme PPC do curso. Então, sim, pode. Basta que, não sei, pelo nome eu não identifiquei, mas basta que o estudante que você representa aí procure um professor, né, orientador da área técnica, né, o caminho é esse, ele tem que ter um professor da área técnica, se for de informática, um professor da área de informática, se for de administração, um professor da área de administração, se for da mecânica, um professor da mecânica, e ele vai te passar as orientações de como fazer, e tem aqui, o modelo da pasta de estágio que ele tem que fazer para preencher com todas as orientações, tá? De como aproveitar esse projeto como estágio, como carga horária de estágio. Então, respondendo essa pergunta, sim, ele pode, tá? Pelo jeito não teve mais nenhuma pergunta, então... Ah, sim. Pode sim. Então, é o Ian, né? Agora sim é. Então, obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa noite, um bom resto de noite e bom resto de semana a todos também, tá bom? Agradeço demais a conta a presença de vocês. Sim, Renata, o estágio inicia-se no segundo ano, a partir do segundo ano. No primeiro ano, eles ainda não têm a capacitação técnica para começar o estágio. A partir do segundo ano, já estão disponíveis para a prática do estágio, tá? Lembrando que cada curso tem uma carga horária, na maioria dos casos são 120 horas, salvo técnico e mecânica, que são 200. Os outros cursos são 120 horas.